Fala galera, nós estamos aqui começando mais um Pode Ser e nós hoje estamos com um cara excepcional. Magnífico. Meu Deus do céu. Esse cara que veio de longe, lá de Moriaé, pra cá, pro Rio de Janeiro, pra Maricá, pra estarmos juntos agora fazendo esse podcast. Tremendo. Pode Ser. Tremendo. Irmãos, só Vitor Andreozzi. Fala, Vitor. Fala, galera. Me sentindo muito honrado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado mesmo pela recepção que tive aqui em Maricá. Primeira vez que, me sinto em casa, de verdade. Me sentindo em casa mesmo. Bom. Participei do podcast dos meninos do Cabelinho. Foi uma experiência fenomenal pra mim. Então, assim, segunda vez que eu participo de um podcast, assim, com um renome tão grande. Pastor Matheus, mano, que honra ontem estar com você no culto, foi bênção. Foi coisa de louco. E gratidão, Rodolfo, pelo carinho que você tem tido comigo, Amém. que você tem sido, assim, não vou falar que você tem sido um pai, porque seria... Porque você tá aqui, você meu pai é você, né? Que isso, mano, eu sou novo, tô só destruído, pô. Mas, grato demais, mano, pelo carinho que você tem tido comigo. Antes mesmo de entrar pra track, Thiago nos apresentou e você foi uma ponte para o que Deus tem feito na minha vida, um cara que me encorajou a vencer as minhas guerras, e é isso, estou muito à vontade. Estamos aqui mais uma vez para uma gravação, episódio de hoje especial, não que os outros não tenham sido, mas hoje pela primeira vez, como eu já disse, alguém de fora do Rio de Janeiro, então estamos recebendo aqui um estrangeiro de estado, que né? Isso. De Minas Gerais, Moriaé. E cara, carinho imenso pela tua pessoa, obrigado por aceitar o convite, tá? Tamo junto. Você é especial pra nós, você foi um dos nomes que a gente cogitou logo de cara, né, Matheus? Com certeza. Então assim, pra gente hoje é um privilégio estar contigo, um cara que caiu na graça do povo, que os jovens amam. Ontem tivemos o privilégio de estar junto, naquele culto abençoado, onde o nosso amigo Matheus recebeu a porção dobrada de Deus sobre a vida dele. Impressionante, rapaz. Matheusão me chamou no WhatsApp e aí na correria já tava vindo pro Rio, não salvei o contato. Mano, quando eu me atentei, falei, vou salvar o contato do Matheus. Com toda a reverência do cara, o evangelista Matheus Cunha. Cheguei no culto, mano, porque a gente teve o contratempo da chuva, a gente chegou, né? O culto já tava começando. Mano, pastor sendo consagrado, o evangelista sendo consagrado a pastor, varão. Já tive que ir ali rapidinho, assim, no altar, mudar o contato. O nome? Pastor Matheus. Terrível, ninguém esperava. E não sei se você estava aí, pesquisando evangelista Matheus pra seguir, mas agora é Pastor Matheus no Instagram. Já mudou o nome, Pastor Matheus agora. Quem procurar evangelista não acha mais. Não, mano? Não, e foi uma coisa que, tipo assim, nada planejado, eu não sabia. Foi a primeira vez que eu fiz um culto de ação de graças pela minha vida, cara. E tipo, sabe como que é aquela aflição que bate, né? Aquele friozinho na barriga, né? Mas pra honra e glória do Senhor foi benção o culto e muita coisa. Deus, ele me presenteou. Acho que o melhor presente, o maior presente que eu tive no meu aniversário esse ano foi essa minha consagração ao pastor. Mano, foi lindo. Não, foi uma lindo. coisa... Não, e o que foi aquilo, Vitor? Ficou difícil pra mim agora, né? Cara, tava demais. Não. Assim, graças a Deus o Matheus agora, o papel dele é pastorear. Pastorear, cara. Porque pregar, esquece. Porque o cara que ouviu o Vitor pregar ontem vai ignorar você pregando. Irmão, maluco. Foi coisa de Deus. Deus te usou, varão. Ontem foi tremendo. Coisa de Deus. Pra mim foi assim, é a primeira vez, sim, né? Que de fato eu prego fora do meu estado, porque eu vim a convite do pastor Marcos para Mini Vigília, mas para dar uma saudação. Foi um momento para mim muito marcante, mas convite para pregar é a primeira vez fora do Rio. Legal, hein? Então foi algo que vai ficar marcado realmente. Para sempre. Para mim, que né, tive o privilégio de te ouvir. Para sempre mesmo. Assim, para mim, que pude ser o copeiro dessa... Foi porque, tipo assim, eu acredito que todo ministério ele tem os pontos, né? Sim. E ontem pra mim foi o start, de verdade. Foi o ponto inicial do meu ministério. Sim. Glória a Deus. Amanhã eu prego, domingo eu prego, mas o start pra mim sempre vai ser culto em ação de graça pela vida do pastor Matheus. Foi o início. Foi. Pô, que bom, mano. No calendário. Sabe o que me deixa tão confortável em viver isso? É porque já estava marcado no calendário de Deus. Glória a Deus por isso. Já estava, mano. Eu não sabia, Rodolfo não sabia. Eu muito menos. Você não sabia, mas Deus já sabia de tudo. E, mano,
Da onde vocês arrumaram aquela menina que cantou, mano? A Cris. Não, ela é demais. A Cris é. Ela é demais. Cris, um abraço. Abraço, Cris. Vai estar com a gente dia 5 de maio. É isso aí. Vai estar aqui dia 5 de maio no Pode Ser Cast aqui. E vou te dizer, diferenciada. Mano, diferenciada. ela e o marido carregam um som diferente, mano. Diferente. O negócio é sério ali. Foi top. Fica estreito, né? Fica Mano, estreito. todo mundo, todos os convidados, eu não sei o nome dos meninos que cantaram antes daquele rapazinho. Eduardo e a Beatriz. Pô, Isso. mano, os dois têm uma unção também sobrenatural, precisam ser conhecidos e, assim, eu creio que Deus, da mesma forma que soprou o meu nome, vai soprar o deles. Também creio Glória nisso. a Deus. Também creio Glória nisso. a Deus por isso. Mas, né, como a gente não veio aqui só pra falar sobre o que já tem acontecido, nós também estamos aqui pra falar de coisas que irão acontecer. E hoje a gente vai começar diferente, mano. Hoje a gente vai começar pelo momento mais turbulento do podcast. Meu Deus. Que é o que tem deixado os corações aflitos. Que é o que tem feito quem senta nessa cadeira aí Eita! balançar as pernas na hora de responder. Respira fundo, coloca o cinto, se prepara. Foca nele. Que como diz Renan Corta ele, Lopes, corta a aquece, câmera. Isso. aquece, tirando- aquece, alongamento, vambora. É agora. Porque agora é turbulento. Vamos para o Pode Ser ou Não Pode Ser, mano. Meu Deus. Isso aqui pega fogo. E Eita. eu quero dar a honra ao nosso mais novo pastor. Não, eu sabia que tu ia fazer isso. Quero dar honra ao Meu nosso Deus do novo céu. pastor, a começar com a primeira pergunta. Porque essa aqui já vai começar já balançando os agrilhões, mano. Não tem jeito. É, Vitor. Beleza, mano? Tudo bem? Sim. Falei até fino, não tô com medo, pô. Vitão, vamos lá. Ó, papum. É. Não precisa... Vambora. Você bate um prego se quiser, tá? É, Você se se aprofunda quiser, no tema se quiser. Seria interessante pra gente. Mas se É. você quiser só responder pode ser ou não pode ser, Fica à vontade. beleza. A gente só precisa saber. Mas se quiser aprofundar, deixar a opinião do porquê que tu acha que pode ou não pode, você pode ficar à vontade pra se expressar, tá? Pode ser ou não pode ser pessoas que caíram e acabaram de retornar podem assumir de cara funções no altar? Cara, pô, vocês bateram pesado, mano. Vamos lá. Pode ser. Por quê? Aconteceu comigo. Então, assim, a mesma chama que me atingiu há uns anos atrás pode atingir outras pessoas. Claro que toda regra existe uma exceção. Eu não sou aqui medidor de certo e errado. Quem sou eu pra isso? Mas eu acredito que Deus, quando levanta, irmão, ele não levanta por um tempo, ele levanta pra sempre. Então eu acredito que pode ser por ter vivido isso. Eu fui muito inconstante, Mateus. Eu vivi anos dentro da igreja, distante do reino. Então eu tava um caído dentro da igreja. A dracma perdida. Praticamente isso, ou pior que isso, irmão. Porque eu escarnecia e não sentia mais o peso na consciência. E é um dos piores momentos. E você falando isso, Vitor, me veio à memória a situação da cauterização, aquilo que o pecado faz com a pessoa. A gente conversou isso na casa do Rodolfo Foi. hoje. Mano, quando o pecado cauteriza, Mano, a gente... isso aí. Irmão, tipo Rapaz, assim, isso aí é loucura, hein? Mateus e Rodolfo, o que acontece? Mano, eu não tenho vergonha de contar quem eu fui. Então, por mim, irmão, que vire, né, que pessoas não gostem, que gostem, porque eu não tô aqui pra que seja aceito por 100% do público. Mas, por exemplo, eu vivi uma vida de pornografia dentro da igreja. E pregando, irmão. É. E eu tinha peso nenhum na minha consciência disso. Por quê? Porque, assim, vou falar, meus pais não eram cristãos. E meu pai, infelizmente, ele me ensinou que masturbação era certo, que me envolver com mulher casada, o problema não era meu, casada era ela. Então eu já errei muito com isso e eu não tenho vergonha de contar de onde eu saí, entendeu? Então quando Deus me chamou de volta, foi uma chama assim. Eu voltei pra presença numa sexta e no domingo, pô, eu tava abrindo o culto. Tipo assim, tinha ido num pagode na sexta, na minha cidade, tinha bebido. Eu nunca usei droga, mas tinha bebido. Tava muito no pecado, então muita gente me viu. Por ser uma cidade não tão grande porte, todo mundo se conhece.
E aí, quando eu decidi voltar, no domingo eu tava abrindo culto. Então, assim, pode ser. É um susto. Pra quem irmão, na sexta de no pra sábado, todo dia de mundo novo, foi de novo, escandalizador, é um susto. irmão. E hoje eu tô aí até hoje. Atos capítulo 9 fala muito sobre isso, que quando Saulo, né, volta para Jerusalém, que ele sai de Damasco fugido, né, que a Bíblia diz que seus discípulos ajudam ele a fugir num cesto. Quando ele chega aí em Jerusalém, a Bíblia diz que os judeus de lá se recusavam a acreditar que Saulo era o verdadeiro discípulo, mano. Por quê? Porque viram como ele saiu de Jerusalém. E ele voltou completamente outra pessoa. Então, pô, tem coisa que a gente precisa acreditar, nego. Ainda mais aquele cara, pô, não é possível, Vitor. Primeiro que um ponto que me marca, até mesmo olhando para a minha história, Vitor, é que Jesus, ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber de volta. Sempre. Só que os seres humanos, nós, né, com tudo aquilo que nos rodeia, que nos cerca, nós criamos barreiras para abraçar ele de novo. Somos nós que criamos barreiras para abraçar Jesus de novo. E aí a gente coloca a principal barreira, o pecado. Porque o pecado, na verdade, quando Adão, agora vamos falar biblicamente falando, Adão pecou, na hora marcada Deus estava lá. Ele continuava voltando. Ele continuou indo lá. A passagem do filho pródigo tem uma ênfase no texto que me chama muita atenção, que é a seguinte, que eu falo assim, e quando caindo em si, né, e é o pior mergulho que a gente faz, é cair pra dentro da gente mesmo. É verdade. E entender o que a gente tá fazendo. Quando o filho pródigo cai em si, ele volta pra casa. Sim. E ele não chega dentro de casa. O pai o avista de longe. E mas como é que sabe, Mateus, o dia que o filho vai voltar? É verdade. Todos os dias o pai vai na porta, na esperança assim... Hoje você que tá assistindo, pode ser? Volta pra casa. Meu Deus. Aí o dia passa, o pai tem que voltar pra dentro de casa sem ver o filho voltar. Outro dia, hoje você volta pra casa. E talvez você tá nos assistindo, distante de Deus. Não importa como é que você tá, para de achar que você precisa voltar, você tem que se limpar de tudo. Cara, pra vir, vem do jeito que tá. Dentro da casa tem que ter modéstia, tem que se arrumar, mas é ele que faz. Então, assim, hoje o pai tá na porta te esperando, assim. Hoje o Rodolfo voltou pra casa. Não, e esse sentimento da espera é lindo. Porque só espera quem acredita na volta. Uau. Uau. Meu Deus do céu. Que isso, mano? Isso aí já não virou um bate-volta, mano. O que desceu com aquele óleo ontem? Que isso, Varão? Já não virou um bate-volta. É porque esse assunto é um assunto... Varão, grande. Isso é um assunto que tem afastado pessoas. Pô. E é um assunto que tem impedido pessoas de retornar, Varão. Entendeu? Não, só pra gente não deixar fugir isso aqui, que esse assunto é muito bom e a gente não pode deixar isso fugir. Toda moeda tem dois lados. Existe o lado que você voltou e permaneceu fiel. Existe o lado que eu voltei e eu permaneci fiel. Eu não sou nascido em berço evangélico. Também não. Eu digo que tem uns que nascem no berço e tem uns que nascem no leito. Uau. Né? Tem uns que são de berço e tem outros que são de leito. Né? Então, pra Isso mim, forte. eu fui de leito. Né? Eu estive no mundo, eu estive caído, mas um dia Jesus falou assim: levanta e carrega o teu leito por onde você for. É a minha história, é o meu testemunho, né? Que eu não vou contar aqui, senão vai acabar a história, o podcast acabou e aí não tem tempo. Mas existe o outro lado da moeda, cara. O lado da moeda dos escarnecedores do altar. Exatamente. Que vão e vivem uma gangorra. Essa gangorra de altos e baixos, acho que a pessoa ela tem que ter uma decisão, né? Uma hora precisa, né? Porque ela precisa a pessoa... se decidir. É bíblico, né, mano? Que Cristo fala assim, ou quente ou frio. Morno eu vou vomitar. É verdade. Ninguém aguenta. Ninguém bebe café morno. Ninguém come comida morna. Né? Ninguém bebe uma água morna. E isso é interessante. Eu bebo café gelado, Varão. Mas eu não bebo morno. Mas eu não bebo morno, Varão. É isso. Eu também, isso é de verdade, Varão. Hoje você ficou bravo. Inacreditável. Você ficou Não, mas eu fiquei bravo porque você acabou com 2 garrafas de café hoje lá em casa. Varão, eu sou apaixonado. Tem um café aí, não, gente? Varão, foi terrível, Varão. Varão, isso aí foi muito forte. Eu bebo café gelado, mas não bebo morno, mano. Incrível.
E tem gente que fala. Gelo no café? Tem gente que fala que não pode ferver café, né? Que Não você... pode. Eu fervo café, Varão. Eu também. Pra beber. E o café do Amado é bom, viu? Esqueça, Varão. Muitos anos de prática. Mano, e fazendo ele café. não mede o café igual a gente. Eu só viro o colher, saco. ele vai jogando na sacola direto, só no olho, mano. Muito cerol no olho, Varão. Doideira, mano. Esqueça tudo. Então, pra você, a pessoa que esteve fora por um tempo e acaba de retornar, ela pode sim Pode ser. assumir suas responsabilidades. Pode ser. Benção. Pode ser. Show de bola, vambora. Pra Então, próxima, vamos pra próxima. pode ser, vamos pra próxima. A próxima aqui, abala a juventude. Meu Deus, É se lebe. prepare. A próxima abala a juventude. A juventude que gosta, Arraial do Cabo. Eita! Cordeirinho! Praia do Recanto! Itaipuaçu! Vambora! Vamos intermunicipalizar isso aí, né? Copacabana! Ipanema! Eita! Só pra quem gosta. Muriaé, porque Muriaé não tem praia. Tem não. Tem mano. não, Tem mano? cachoeira. Tem Só muita cachoeira. Ó, mesmo? então lá... Eita. Então vamos... Pode ser ou não pode ser? Pode ser ou não pode ser? Cristão pode ir para a praia. Parênteses. Tomar banho de biquinizinho, tomar banho de sunga. Como é que você acha? Camisa, mostrando o físico. Lembrando que a pergunta não é num tom de reprovação. É uma pergunta para você responder. Eu tenho a minha opinião, mas acho que tem a dele também. Mas o que você acha? Como que um crente, se Deve ele se pode, comportar. ele pode ou não pode ir para a praia e se pode, como deve se comportar para você? Mano, eu vou dar uma resposta e vocês vão me dizer se a minha resposta condiz com pode ser e não pode ser, beleza? Beleza. Vamos lá. Quando Cristo morre, Pedro, que era a referência dos outros homens, O cara é Bíblia, hein? ele volta a pescar. Eu gosto disso. Ele fala assim, ó, não, eu tô te tirando da pesca pra pescar homens, certo? Certo. Quando ele volta a pescar, ele perdeu a referência que era Cristo, então ele volta a pescar. Só que ele não volta sozinho, mano. Quando ele olha pra trás, sim, tá João, Tiago, tá uma tropa com Que ele. inclusive o motivaram. Ele virou pedra de tropeço, pô, porque ele levou outras pessoas pro pecado dele. Porque Deus falou pra ele não fazer, então se tornou pecado. Sim. Então, assim, o que eu acho? Se você não vai ser pedra de tropeço, pode ser. Depende do tamanho do seu biquíni, irmão. Porque, vamos ser sinceros, tem uma rapaziadinha aí, mano, que bota sunga branca pra tomar banho na praia, pô. Como é que vai tomar banho na praia de sunga branca, sabendo que vai marcar, mano? Como é que uma mulher que se diz do altar vai botar um biquíni fio dental que quase não tampa nada, pô? Fio dental passa no meu dente, mano. Como é que tampa alguma coisa? Então, assim, eu acredito que eu não posso ser pedra de tropeço. Eu, Vitor, quando vou pra praia, eu vou de short. Não fico sem camisa. Mas isso é uma particularidade minha. Minha esposa não fica. Mas... talvez pode ser, talvez pode não ser. Eu, nessa... Você, Vitor, Não pode ser. Entendi. Então, pra você que tá nos assistindo, você já entendeu o recado, né? Você não pode ser pedra de tropeço pra ninguém, principalmente pros varões tropeçarem. E Porque tem muito varão pras doido Marias doido pra tropeçar, né? Os caras estão esperando pra tropeçar. Porra, Tem gente que tá andando com o pé arrastando no chão. Doido Doido pra achar uma pedra. tá maluco. Tá maluco. Os caras estão esperando o tropeço. Que é isso, mano? Tem varão que procura buraco pra cair, né? Mano, tem cara que chuta a própria perna pra cair. O cara dá aquele... eu vou cair, hein? Eu vou cair aqui nesse mistério. Que é Deus do isso? Então, Não pode não ser. pode ser. Né? Bacana. pode ser. Show de bola. Então vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Essa aqui, Vitão, meu Deus pode do céu. ser ou não pode ser? Meu Deus. Homens e mulheres compromissados ou compromissadas podem trocar mensagens de qualquer assunto? Independente do assunto, mas podem trocar mensagem. Por exemplo, eu com a esposa de alguém? Tanto faz. Ou o marido de alguém com a minha esposa? Tanto faz. Isso. Não necessariamente Se vê. os dois sejam casados, mas se um só for. Eu gosto Aqui é dessa assim, varão. As essa- perguntas aqui é bem... Vamos lá. Essas reações aqui. Pode ser. Por quê? Eu, cara, eu tenho muita amizade.
Muita amizade. Só que eu sei jogar limpo com a minha esposa, irmão. Quando eu fui namorar com ela, eu abri o meu coração. Por quê? Porque eu era mulherengo, irmão. Então, tipo assim, se alguém virar pra minha esposa hoje e falar assim, Matheus, ó, Kézia, o Vitor já deu em cima de mim. Antes do casamento, antes do namoro, antes do noivado, antes do casamento, provavelmente vai ser verdade. Eu era terrível. Que isso? Eu era terrível. Mas eu também tinha amizades, mano. Amizades com respeito, pô, de pessoas que oravam pela minha... Irmão, eu tenho amigas, mulheres, que pagaram um preço de oração pra mim. Então, você, homem, pode ter amiga mulher. Por mim, pode ser. E eu e a minha esposa somos bem tranquilos contra isso. Por exemplo, a gente tem um casal de amigos, Filipão e Larissa. Abraço. Abraço. Filipão e Larissa, abraço. A minha esposa aconselha muito a Larissa e aconselha muito o Felipe. Eu aconselho o Felipe, mas também aconselho a Larissa. E, irmão, a gente é super maduro nesse relacionamento, tipo, de amizade. Entendi. Eu puxo a orelha dela quando precisa, minha esposa puxa a orelha dele quando precisa. Então, por mim, pode ser. Mas depende da conversa, Varão. Porque tem gente, irmão, que tem Satanás no corpo. A pessoa fica doida pra cantar a mulher dos outros. É mesmo. Irmão, tem um varão lá na minha cidade. Irmão, se você estiver vendo isso, vigia, varão. O cara não me segue no Instagram. Irmão, eu tenho 300 e poucos mil seguidores no Instagram. Não sou famoso, não sou ninguém melhor do que ninguém. Mas o cara não acompanha meu conteúdo, não curte meus vídeos. Mas o da Mas sua segue esposa... a minha esposa. Tenta seguir minha esposa de 15 dias. Minha esposa é low profile, irmão. Perfil trancado. Tranquilinha. Vira e mexe. O amado tá seguindo, tentando seguir minha esposa. Só que, pro azar dele, ela me mostra tudo, mano. Irmão, eu só não arrumei que zumba com ele, porque ela falou, irmão, amor, isso pra mim é irrelevante, fique em paz. Ela vai e rejeita, daí 10 dias o cara tenta seguir de novo. Então, irmão, tem que ter cuidado, Vaz, porque um dia você me pega azeitada, elebe. Rodando no poder, no meio da rua. Irmão, o simples que eu vou fazer, eu vou gravar o celular dela assim, ó. Ô, varão, me segue também e vou postar, irmão. Você viu hoje, 20 minutos, tava com 4 mil visualizações. Vai ficar famoso rapidinho, vai né, ganhar varão? um monte de seguidora mulher e o cara é casado, irmão. Eita. Meu Deus. Então ele vai ganhar um monte de seguidor e perder um casamento. Jesus, varão, Um monte de seguidor misterioso ou um casamento abençoado? Vigia, varão. Varão de Muriaé. Mas parei. Eu vim até aqui. Até aqui me entregou o céu a teu respeito. Varão, vigia na terra, hein, varão? Então, pode ser, porém, com respeito. Com respeito. Gente, respeitem a mulher dos outros. A mulher do próximo. Gente. Porque senão o varão azeitado eu vou te pegar, vai hein? te pegar. Ô, glória. Próximo e último, varão. Esse aqui é repetitivo, mas a gente faz em todos os episódios. Por que, varão? A gente atrai uma juventude, varão. E a juventude, biblicamente falando, é o futuro da nossa geração, irmão. Entendeu? Eles é quem vão profetizar. Eles é quem vão levar a mensagem. Eles é quem vão fazer com que o evangelho não pare. Então a gente tem que, de todas as formas, tentar passar conteúdos produtivos para a nossa juventude. Então, esse aqui é repetitivo e a gente sempre pergunta. Eu quero perguntar para você, varão. Isso aqui não é baseado no que vivemos ou no que já fizemos. Isso aqui é baseado no que você entende como bíblico. Existe namoro cristão? Não pode ser, Vaz. Não pode ser, varão? Mano, vou falar por mim, tá? Eu noivei, eu namorei, noivei e casei. Por quê? Porque a maior fraqueza do jovem hoje em dia é o sexo. É. Jogando limpo, irmão. Então assim, irmão, se a gente não consegue controlar, casa, irmão. Ou pula fora. Porque assim, a filha dos outros não é brinquedo, irmão. É. A filha de ninguém é brinquedo. Você tem uma menina, você sabe disso, você vai ter uma filha. Então, irmão, o que tipo assim, meu pai sempre falou comigo, cuidado com a filha dos outros. A filha dos outros não é brinquedo. Então, assim, eu acredito que não pode ser por conta disso, mano. Mano, se você conhecer uma pessoa,
É isso que você quer, irmão? Não namora, pô. Chama a mulher pro altar, irmão. Noiva. Casa. Vai construir família. Até porque, irmão, vamos falar da nossa juventude, da galera que tá na alta, tá no hype. Não dá, irmão. Não dá pra pregar e ser solteiro. Som polêmico. Sabe por quê, irmão? Assim... Vitor, eu achei que você não era assim desse jeito não, hein? Pô, irmão, bate talvez o prego. eu vou construir... Eu quero ouvir. Talvez eu vou construir inimizades por isso. Mas, mano, é perigoso, mano. É melhor ser inimigo dos homens do que ser... inimigo de Deus. É isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu sou feio. Sou gordo. Não é não, mano. Tu é fofinho. Pô, Carismático. sou Empático. Sou feliz, pô, porque bonito eu não sou, não. Que isso, mano. Você é feliz? Eu acho que você é um cara... Você é feliz? Eu sou muito feliz, mano. Porque bonito você também não é, Mas eu não. não preciso ser bonito, mano. Já é casado, Quem né? precisa ser bonito é quem ainda não tem tua pérola, mano. Eu tenho minha pérola. Eu era também bonito. tem. Eu era bonito. Casei, fiquei feio, mas agora é tarde pra ela. E agora é pra sempre. Agora é pra sempre. Mas então, porque assim, mano, eu mostro a minha esposa, mano. Mostro. Não tenho BO com isso. De vez em quando tem uma Dalila lá caçando quizumba, mano. É. Se eu que sou casado sofro essa quizumba aí, imagina os que são solteiros. Que E aí não o tem cara- motivo algum pra recusar falar aquela não. oferenda. É. Não é. E quando a oferta é demais, você vê que é algo sobrenatural, né? Irmão, É verdade. Você fica percebendo, por exemplo, tem uns caras que é feio e tá sempre rodeado com as meninas que sim. Tu vê que tem um negócio ali, alguma coisa Mano, ali. é demônio, irmão. É, Mano, e é a área que o diabo mais bate pesado, irmão. É verdade. É nessa aí. verdade. Então, assim, eu acredito É verdade. que não pode ser por conta disso. Mas, mano, uma dica que eu vou dar, escolha bem a parceira que você tem, mano. Porque, por exemplo, agora quem sustenta a casa é a minha esposa. A gente vai falar sobre isso, mas eu escolhi bem, irmão. Entendeu? É verdade. Tem que saber escolher, Eu irmão. acho que o amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Se realmente essa pessoa, você que tá nos assistindo, é a pessoa pra você casar, então você pode ter certeza que ela vai esperar o tempo certo pra Vai. vocês Eu tenho casarem. exemplos. Eu quero até fazer menção a ele aqui, varão. Eu quero fazer menção aqui. O Hélito Figueiredo, pregador Certo. do Evangelho, compartilhou comigo um testemunho forte que ele tinha conhecido a esposa dele há muito tempo e eles oravam há muito tempo. Noivaram e em questão de acho que semanas ou meses assim, casaram, varão. Sem nenhum contato, Não, varão. e outra coisa, aquilo que é de Deus, Deus se responsabiliza, Vitor. É. Mano, eu vivi muito Às vezes a isso, pessoa Matheus. não vai ter recurso pra casar, não vai ter contatos, não vai É ter verdade. alianças, mas É verdade. a principal aliança a pessoa tem, que é com Deus. Mano, e quando ele tá no centro de todas as coisas, mano, não tem como dar errado, irmão. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Assim, eu vivi a provisão de Deus no meu casamento total, mano. Total, total, total. A gente viu a mão de Deus em tudo, mano. Tudo que a gente tinha, ninguém sabia e a gente não ganhou. Tudo que faltava, a gente ganhava. Glória a Deus. É a provisão de Deus. Isso aí. É viver a dependência dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Finalizamos? Então, Pode ser ou não pode ser? não pode ser. Não existe namoro cristão. Então, você que nos escuta, entenda. Terceiro episódio e a terceira vez que as opiniões são Diferente. as mesmas. Às vezes. Todos eles disseram que não pode ser. Todos eles disseram que não pode ser. E eu tenho minha opinião formada. Você já sabe o que eu acho a respeito disso. Fala, varão. Eu acho que se o cristão não pode ter relações com a mulher porque a parte íntima dela não é dele, da mesma forma o beijo na boca. A boca dela também não é dele. Uau. Pronto. Falei. Estou beijando na boca de uma menina que não é minha. Então pra mim não existe namoro cristão. Rodolfo, namorou? Namorei. Era ignorante? E o fato de eu ter feito algo não significa que isso não seja uma verdade bíblica. É. Ponto final, varão. Se fosse então, não posso pregar e é contra a bebida porque eu bebia. A probabilidade de uma coisa que começa errado dar certo é muito pequena. É muito pequena. A probabilidade é muito É pouca. pesado, pequeno. né, mano? Assim, quando você falou de você, eu voltei, né? Porque eu namorei 3 meses antes de noivar. Então, assim, eu errei por 3 meses. Sim.
Só pra vocês entenderem o peso que isso tem. Com a minha esposa, eu namorei em 2019. Ou seja, beijei na boca da mulher de outra pessoa por um tempo. Porque a gente não deu certo. A sua esposa? A gente namorou em 2019 e por conta dessas fraquezas que eu tinha carnais, ela é cristã de verdade. De berço. De berço. Ela falou assim, não também. dá. Vai. E aí a gente se afastou. Porque a minha carne gritava pela dela. E aí ela foi viver a vida dela, eu fui viver a minha, mas quando Deus escreve, irmão, já era. Esquece, não tem jeito. Não tem jeito. Eu também tenho um testemunho parecido. Da minha esposa, né, de berço. Eu conheci a minha esposa dentro do ônibus. Pô, minha esposa de berço, a tua de berço, a dele de berço. Você não é berço, você não é berço, eu não sou berço. Caramba. Eu vou ser pai de gêmeos e eu não vou poder Meu Deus, falar. Me dá essa bênção, Jesus. Meu Deus, né? A bênção dos gêmeos, amém. Mas junto da bênção vem a provisão, Senhor. Em nome de Jesus. Eu conheci minha esposa dentro do ônibus, né? E eu não vou nem poder ensinar pros meus filhos. Eu também conheci a minha dentro do ônibus, mano. Eu não vou nem poder ensinar pros meus filhos. Não converse com estranhos. Você conversou, né, Varão? E ela deu papo, né? Sendo que ela, como crente, desde berço, ela também não quis. Eu sofri um acidente de carro, quase morri. Fiquei 23 dias internado no hospital. E aí a gente se reencontrou depois de um tempo. Depois desse acidente, né? Quase que eu morri. E aí, pra honra e glória do Senhor, estamos aí juntos já faz 10 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Finalizamos o próximo quadro. Vambora, Matheusão. Bora Agora é a parte melhor ainda do que essa. Menos polêmica, mas muito descontraída, mano. Essa aqui a gente costuma passar mal de rir, porque é coisa boa. Matheus começa. Vambora. Ou eu começo? Deixa eu ver aqui. Não. Começa você. Vou começar. O outro eu comecei, ele me botou com as piores. Compartilha comigo. Compartilha conosco. Uma referência, mano. Ministerialmente, pessoalmente, casa, pra fora vida, de casa, pra vida, uma referência. Uma referência sua pra vida, assim, que, Alguém que você se espelha. Pastor Leleco. É o pastor da minha igreja. Glória a Deus. Pastor Leleco, um abraço. Um abraço, pastor. Não te conhecemos, mas já te amamos. Me leva pra pregar aí. Cara, ele é um cara assim... Eu tive várias fases de inconstância. Ida e volta. E ele nunca levantou a voz pra falar que eu tava errado. Interessante. Você sempre foi da mesma igreja? Não. Eu aceitei Jesus na Quadrangular. Sim. Caminhei certinho, mano. Fiz certinho. Decidi passar pra essa igreja. Que é a... Metodista Central, aqui na minha cidade. Metodista do Brasil, Metodista Central na minha cidade. E aí, mano, lá é uma igreja muito grande, muito jovem. E aí eu comecei a viver essa fase de inconstância. Tava na igreja, mas tava no mundo, sabe? Crente Raimundo. Isso aí. Pé na igreja, eu tô no mundo. E aí, mano, esse cara nunca apontou o dedo pra falar pra mim assim, você vai pro inferno. Ele falava assim, eu acredito na sua mudança. Glória a Deus. Teve uma fase que nem eu mais acreditava, irmão. Ele pegou na minha mão e falou comigo assim, eu tô com você. Eu tô com você. E aí, irmão, pra mim, assim, o coração desse cara é diferente, mano. Ele tira da boca dos filhos pra dar pra alguém comer. Eu vi várias vezes. O cara se endividar pra ajudar os outros. Então, não tem como não ser uma referência de amor à obra. Faz por amor de verdade. O meu pastor diz sempre, uns são chamados de, outros para ser. Então, que Deus abençoe a vida do pastor Leleco. Leleco? Isso. Pastor Leleco, que Deus te abençoe, tá? E dentro dessa mesma questão, qual uma pessoa que tipo te inspira, cara? Assim, eu já fui alcançado através daquilo que essa pessoa entrega. Tem alguém que te inspira? Wesley Cabelinho. Wesley acreditou em mim quando eu não acreditava na questão ministerial de Instagram e de agenda. Vamos lá, por quê? Vitor, você tá citando ele porque é um cara viralizado. Não, mano, porque o cara é meu amigo. Você viu hoje quantas vezes ele me mandou mensagem, quantas vezes ele se preocupa comigo. Ele até brincou comigo. Mano, o Rodolfo tá te tratando bem? Tá precisando de alguma coisa aí? Quer que eu vou aí, Maricá? Eu vou aí, varão. Resolve isso aí pra você. Eu falei, irmão, aqui eu tô em casa. E realmente tava em casa, mano. Pô, enfim. Mas o Wesley foi na minha cidade pra pregar numa igreja.
E aí o Jota, te amo, mano. Esse cara eu quero falar dele depois também. E aí o Jota foi na minha cidade como motorista, levar ele. O Jota é da cidade, né? Foi pra ver a família e levando o Wesley pra pregar. E aí me mandou uma mensagem assim, negão, tá por onde? Falei, tô em casa, acabei de almoçar com a minha esposa. Ele, vem aqui no restaurante do Bernardo, a gente tá aqui almoçando, o cabelinho tá aqui, vou te apresentar ele. Irmão, cheguei, o Wesley me tratou como se ele já me conhecesse há 10 anos. E aí, perdão, o Jota foi e falou, irmão, grava um vídeo com ele grava uns vídeos na internet, tá desanimado, tá passando por uma fase complicada. Enfim, mano, gravamos um vídeo, o Cabelinho postou o vídeo, deu um boom no meu Instagram, me deu um gás pra voltar a gravar. E aí, fluiu, mano, fluiu. E ele tem sido uma referência, mano, tem aberto portas pra mim que, pô, se eu ficar falando muito eu me emociono, porque eu... Não, o Cabelinho é um moleque especial mesmo. E vou te falar, todo mundo que conhece ele pessoalmente não fala nada diferente dele do que isso, mano. O Wesley, eu conheço há pouco tempo, eu entrei pra track há pouco tempo. Mas eu acordei de manhã, abri meu Instagram, tava na notificação, o Wesley Cabelinho te seguiu. Quando eu abri o WhatsApp tinha um áudio dele. Então assim, isso antes de eu entrar pra track. Parece que o Vitor comentou de mim pra ele, né? E ele simplesmente decidiu me mandar uma mensagem, me seguiu no Insta, sem nem me conhecer, nem nada, me mandou um áudio com um carinho imenso pela minha pessoa. Então assim, ele realmente não só parece, ele é. Quem não conhece e vê, já fala. Esse moleque parece ser um moleque muito bom. Mas quem o conhece tem a certeza. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Ele é, mano. Vai vir aqui no podcast dia 12. Dia 12 de maio ele tá aqui. Vocês vão conhecer ele aqui, vocês vão ver como é que o cara é genial, mano. Mano, e genial. Tem gente que, tipo assim, acha que o cara, pelo fato de ter muito seguidor nas redes sociais, deve ser marrento, porque a gente, né, a gente tem a tendência na mente de pré-julgar alguém que tem muita gente tendenciosa. Muita visibilidade e tal. A gente, na tendência, a gente já faz, pô, esse cara deve ser marrento. Mano, pô, eu vim pra participar do podcast, fiquei dentro da casa dele praticamente. Pô, o cara legal. Nem me conhecia, fez o que você fez por mim. E ele sempre fala, negão, eu gosto da sua simplicidade. Você é simples, seu coração é puro. Eu te amo como irmão. E aí, mano, trata de mim como um filho, tá ligado? Sim. E esse cara é uma referência pra mim mesmo. Benção. Mano, quer falar? Não. Pode falar? Vamos pra próxima. Vamos lá. Essa aqui eu queria que você abrisse seu coração, puxasse do baú e trouxesse a melhor. Ó. A melhor. A gente quer rir. A melhor. Você é um cara que por si só é um cara alegre. E eu tenho certeza, isso aí é sem dúvida, que você tem um coelho pra tirar dessa cartola aí. Um mico. Tem um vídeo, mano. Tem um vídeo, eu vou achar. Eu acho que eu mandei pro Cabelinho, deixa eu ver aqui. Se tiver, eu vou botar ele ao vivo pra vocês rirem junto comigo, mano. Sério, mano? Vou, porque eu não tenho vergonha de nada. Mano, o que acontece? Quando a gente não sabe o que faz na obra, a gente tem que tapar o buraco que tiver, irmão. É verdade. E aí eu cantava, irmão. Achava que eu era cantor. Não. Cantava não. Você cantou ontem, pô. Cantou. Cantou e benção. Mas aí, não, varão, mas foi benção. Melhorou pra caramba, vocês então. não estão entendendo. Pô, não tô achando o vídeo. Não é possível, cara. Eu tenho esse vídeo em algum lugar. Mano, deixa eu ver. Cara, eu preciso achar esse vídeo pra vocês rirem comigo, mano. Não é possível, varão. Eu canto um... Achei. Achou, varão? Mentira. Vamos lá. Cadê? Qual câmera que ele bota aí? Qual câmera? Aqui? É aquela ali? É. Será que vai pegar? Isso é você? Mentira. Isso é você? Meu Deus do céu. Rapaz, mas aqui você tá diferente. Muito diferente, mano. Parece o Chimbinha. Chimbinha, cadê? Não sei se vai focar, mano. Não é possível. Mano, vocês têm que ver a subida da música aqui, varão. Não. Não, vou botar Bota. Pega esse grave. Esse agudo. Agora, ó. Porra! Mano, Eu vou entrar aqui debaixo da mesa, mano. cara, isso viralizou, mano, na época. Mano, isso tá
muito engraçado, mano. Tinha uma época, mano, que aqui no Rio todo mundo Mano, eu postava... fiquei uns 2 minutos tentando ver se era você mesmo. Mano, todo mundo compartilhava esse vídeo e falava assim, caraca, o moleque do coração, mano. O moleque do coração. Mano, o Anderson Freire deve ter raiva de mim. Perdão, Anderson. Aí, se Perdão, o Anderson Freire não fosse quem é, ele tinha afundado a... Eu acabei com a música. Mano, manda esse vídeo pra mim. Cabelinho tem, pede ele, mano. Cabelinho tem. Rapaz. Mano, eu fiquei tentando. Não é ele não, mano. Que isso, tá muito diferente. Tá. Eu achei que era alguém dirigindo um culto, ia dar pra ele a oportunidade, mano. Ele tá mais compacto, né? Tá mais... Tava magro. Tava mais compacto. Ô, mano, isso aqui foi uma vergonha. Sabe o que eu acho? Mas Satanás falou assim, vai que você consegue. Eu, coração. Igual a sirene, mano. Já viu sirene? Se tiver como fazer uma montagem, ó, coração. Vai uma sirene, mano. Acabou o podcast. Calma. Não vou conseguir. Vai passar mal aí, mano. Vai passar mal, mano. Calma. Debreia. Debreia. Ô, gente, vamos voltar aqui. Ô, gente, pra que esses caras fizeram isso? Vai que você consegue. Foi o diabo, mano. Mano, quando a gente tá afastado de Cristo de verdade, a gente ouve voz achando que é Deus. Não, é mesmo, mano. A gente ouve as vozes achando que é Deus. Rapaz, é O diabo mesmo. fez uma kizumba na minha mente. O diabo me envergonhou, mano. Perdemos um amigo. O Rodolfo tá passando mal, cara. Cara, o Rodolfo saiu, gente. Bota naquela câmera pra vocês verem que não é mentira. O Rodolfo Aqui, ó. saiu da cadeira, Cadê? ó. Tá O cara passando- passou mal, gente. Aí, ó. Diabo, você vai ver que eu vou arrumar com você. Meu Deus do céu. Cara, mas... Mano, que é isso, cara? Dei lugar pra um espírito estranho, Não, mano. mas o pior de tudo é que nos piores micos sempre tem um enviado do diabo que grava. Eu vou falar quem que é o enviado do diabo. A minha mãe, mano. Não, calma aí. Aí se tivesse a câmera agora, o Mano, Rodolfo minha tá mãe- pulando lá fora. Minha mãe, cara, Não, calma achou aí. que tava... E ela falou... Não, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Não. Não vai falar da minha mãe, não. Não, tá bom. Beijo pra senhora. Manda beijo, não, mano. Não, com todo respeito, a senhora criou um conteúdo. Ele sabe, mano. Você vai rir, mano. Não chora. Não chora, mano. Não, mano. Minha mãe morreu, mas se você mandar beijo pra ela te responder aí, tem... Eu não... Não. Bota na cara, Que isso? cara todo vermelho, mano. Qual é, cara? Um beijo pra você. Que beijo, mano. Ah, Rodolfo, não, mano. Não, Não, mano. mano. Não, mano. Rodolfo, não, mano. O pior de tudo é que é mesmo. Não, mas com todo respeito, papai do céu. Ô, mãe, não responde o beijo pra ele, não. viral. Esse corte é viral. Mãe, não Esse é responde o viral. beijo pra ele, mano. Esse é viral. Ele vai me ligar de madrugada e falar, mano, sua mãe é assim, você é mano. Ela tá aqui no meu quarto, mano. Qual é, mano? Eu tô passando muito mal. Não, mas sério. Não, mano, manda beijo pra minha mãe, não. A mãe morreu. Não, mas sério. Qual é, cara? É, cara. Não que isso seja engraçado. Não, Porra. Você ficou sem graça. não, mas olha só. Sério. Mano, mas- Ela falou que tu cantou Eu ainda bem. Falou, tentei, falou. mano, não. Mano, minha mãe postou no grupo da família aí, tipo assim... Esse vídeo. Não, ela não falou que eu tava bem, não. O diabo tava trabalhando na minha vida, porque eu que postei, mano. Pô, tu viu e tu falou, não, essa aqui eu arrebentei. Estourei. Não, essa aqui eu vou viralizar. Estourei. Agora que eu fico rico com a internet. Agora. Pô, na época do buzeiro, mano. Foi uma, virou, vou não. passar o buzeiro de seguidor. Ganhei do buzeiro, mano. Esse vídeo aqui é viral. Virou, mano. Assim, qualquer... Meu Deus do céu. isso, cara? Loucura. Cara, Já outra pergunta aí, cara. mano, vamos passar Vai disso, pro próximo senão assunto, vai... cara. Rodolfo, vai fazer? Vai, né? Que isso, cara? Calma, gente. Chama a Samu e liga pra Samu. Caraca, Que... mano, que doideira. O cara foi, mano. Esse é Vamos pro viral. assunto sério. Ó, né? Esse aqui Não, é não. viral. Grupo da família, já vou. É extremos. Esse podcast que te leva É o de tipo cima de vídeo. pra baixo. É o tipo de vídeo que deu o comenta. Bom é tu, ruim é quem te deu alta. Os comentários. Você ainda vai calar a boca de todo mundo que te elogiou.
Já viu esses comentários? Pior de tudo é aquele cara, mano. Eu não sei qual é o nome dele, não sei nem qual é o arroba dele. Mas o cara pega os comentários e faz uma música. Tu já viu? Pô, esse cara. Em ritmo de música? É, esse cara é demais. Mano, você já viu? Tem um cara que fez um vídeo que ele tem uma fazenda. Que os bichos que ele tem é tudo mistura. Tipo, ele tem um galo que é mistura de galinha com urubu. Que isso, cara? É um galo-bu, né? Galo-bu! O porco, mano. Galo-bu. Pô, não O para, porco, cara. mano, é hatch. Tá ligado? Por quê? Porque é meio que se ele... O corpo dele fez assim, tá ligado? E ficou uma perninha perto da outra, tá ligado? Aí o comentário em forma de música falou que o porco parecia um Fiat Mobi. Que isso, cara. Caraca, é muito engraçado esse vídeo. É muito engraçado isso, cara. Ó, Caraca, Vamos. Que isso? do Vamos, mico... vamos. Agora é sério. Esse aqui é sério, esse aqui Esse é sério. Do mico agora, né, já rimos. Ai. Nos conte um medo que o Vitor Andreozzi tem. Não ser aceito no céu, mano. Pô, a gente conversou sobre isso. E o Rodolfo me deu um livro pra gente ler uma parte. E fala que o diabo sabia... Sobre ser conhecido no inferno. Ele sabia quem era Deus e conhecia quem era Paulo. O Deus Aí- de Paulo. Aí ele fala assim, e vocês, quem são? Pô, mano, o diabo tem que saber quem eu sou, irmão. Ele tem que saber o que eu represento pra minha juventude. Meu maior medo, mano, é tá fazendo isso e não ser aceito no céu, irmão. Vocês conversaram sobre isso, eu não estava presente, mas pô, o que você acabou de falar aqui fez um boom na minha cabeça, sabe por quê? Porque tem gente que vai ser conhecida no inferno, E não vai ser mas conhecido no vai céu. ser desconhecida no céu. Por que eu digo isso? Vamos pra Bíblia? Jesus vai falar assim, a pessoa vai chegar lá e vai falar assim, mas em teu nome Mateus 7:23. eu profetizei, expulsei demônio. Calma aí, se ele expulsou demônio é porque ele tinha autoridade e era conhecido no inferno. Tinha chamada. Exercia chamada. O que Jesus vai falar pra ele? Apartai-vos de mim, maldito. Eu nunca Vos conheci. vos... Não, esse nunca é muito forte, cara. Porque esse nunca, Jesus não tá levando em consideração nem o primeiro amor. O que esse cara aprontou pra Deus não reconhecer o Na primeiro? verdade, foi o que ele nunca fez. É isso. Não é nem o que ele fez, é o que ele nunca fez. É o que que ele foi se deixou de relacionar. José, eu tenho uma ministração que eu falo sobre isso. José, ele era o filho mais amado de Jacó. Sendo que eu lendo, eu vejo que José era mais amado. Uns falam que era por conta do seu filho da velhice. Mas eu acho que vai muito mais além do que isso. Ele era o filho mais amado não pelo que ele fazia, porque José cumpria com todos os afazeres que os outros irmãos faziam também, mas pelo que ele deixava de fazer. Enquanto os irmãos iam pecar, José não ia pecar. Enquanto os irmãos iam fazer aquilo que Jacó não aprovava, José não ia fazer aquilo que Jacó não aprovava. Então, numa representatividade de Deus e os filhos, do pai e os filhos, Deus ele se agrada muito mais daquilo que deixamos de fazer pelo aquilo que fazemos. Porque tem muita gente que vai fazer muito e vai ser reprovado no final, mesmo tendo feito muito. Isso É triste, mano. isso é muito forte, cara. É triste. É triste, porque tem gente que vai ganhar milhões de almas, vai alcançar milhões de vidas e no final, Não vai alcançar a sua própria salvação. do que adianta ganhar o mundo todo? E perder a sua própria alma. Meu Deus. Pesado, né, mano? Agora vocês bateram pesado. É forte. Tá triste. É um despertar, cara. Porque realmente o nosso maior medo tem que ser perder a salvação. Eu posso perder as riquezas, eu posso perder os bens, eu posso perder tudo, não posso perder minha salvação, cara. Tem uma passagem, depois vê aí, Rodolfo, onde que tá escrito, se tu conseguir, eu não vou, que fala assim, Jesus fala assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada.
Ele fala que veio trazer a espada, ele veio causar divisão, irmão. Literalmente veio pra separar o joio do trigo. Ele, nessa passagem, ele fala assim, ó, aquele que ama mais os seus pais do que a mim, não é digno de mim. Ele tá colocando a coisa mais preciosa que nós temos, não, que é as nossas raízes. Mas não fala só dos pais, não. Você fala de esposa. Fala de tudo. Exato. É amar a ele acima de todas as coisas. Tudo e de todos. E quantas vezes, acho que isso é o momento da gente pensar no nosso olhar pra dentro. Porque é muito fácil olhar pra fora, olhar pra dentro. Mergulhar pra dentro de si mesmo. Mergulhar pra dentro de si, cara. E pensar quantas vezes a gente colocou coisas à frente de Deus na nossa vida. E ainda colocamos às vezes. Colocamos Deus em último plano. Porque eu sou isso, aquilo outro e cristão. Quer ver uma pessoa que coloca Deus em segundo plano sempre? E às vezes sem perceber? Quando tudo que ela faz é o seu querer sempre. Uau. Ela não consulta Deus se ela tem que entrar numa porta de trabalho. Ela não consulta Deus se ela tem que trocar de igreja. Irmão, ela não consulta nada a Deus. Cuidado na consulta. Eu fui fazer uma consulta e estou desempregado. Mas antes de desempregado, mas aí que tá, varão. Antes de desempregado aprovado do que empregado reprovado, varão. É isso, pô. A minha oração tem muita gente que tá aí em emprego que Deus não quer porque não consultou. O que acontece? Eu elaborei o texto para pregar ontem baseado em Neemias capítulo 6. Quando a chama da reconstrução... E ele não pregou nada disso. É isso. Falei ontem com o Matheus, com o Rodolfo. Falei, mano, preparei uma mensagem a semana inteira. Ele falou, vai discutir com Deus? Falei, vou nada. Quando a chama da reconstrução chega, não dá pra ser copeiro e reconstrutor. Pô. Não dá pra fazer o que você quer e o que você não quer. Ou você faz aquilo que Deus te chamou pra fazer, ou você faz aquilo que você quer fazer, pô. E é isso que acontece. Neemias decide, pô, a partir de agora, eu sei que aqui no palácio eu me visto bem, eu como bem, eu tô sempre perto, tô cara a cara com o rei, mas eu decido reconstruir. E aí, irmão, ele tem que abandonar tudo que ele sabia fazer pra fazer algo que Deus chamou ele pra fazer. Então, esqueça tipo assim, tudo. eu tive que abrir mão de tudo que eu sabia fazer pra fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer. Pô. E as ferramentas que ele vai te dar nunca são as que você tá acostumado a usar. Pô. É isso. Isso aí. Mano, tá tudo muito lindo, tudo muito perfeito, mas agora a gente tá encaminhando pro final e a gente precisa ir pra última, que a gente que acompanha teus conteúdos, a gente vê que os seus vídeos, eles entram na alma de muita gente que tá precisando ouvir aquilo que você fala em cima de uma moto, às vezes debaixo de chuva e às vezes debaixo de sol, mano. Pra muitos é só um vídeo que você tá fazendo em cima de uma moto, mas tem muita gente que vê aqueles vídeos ali e tem suas vidas transformadas, mano. E vou te dizer, muitas sem medo de errar, né? E eu queria que você, nesse momento, mano, fizesse uma reprodução daquilo que você fazia em cima da moto aqui no estúdio, para essas pessoas que vão ver esse corte quando a gente publicar ele. Uau. Então vamos lá. Vambora. Vou fazer igual eu faço. Pode fazer, fica Amém? Pode ficar à vontade. Você pediu pra Deus um sinal, né? Nem precisa me responder nada. Foi o próprio Deus que direcionou essa palavra pro seu coração. Sabe, amigos, talvez você tá me assistindo hoje pensando em desistir, com o coração aflito, com medo, angustiado. A ansiedade, a angústia, a depressão estão batendo a porta do seu coração. Talvez a crise chegou no seu relacionamento, ou até mesmo o diagnóstico do médico foi desfavorável para você ou para alguém da sua casa. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para profetizar. E isso é para quem acredita que hoje o seu cenário muda. Por quê, Vitor? O seu socorro ele não vem de mim. O seu socorro não vem do Rodolfo, do Matheus. Salmos capítulo de número 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro, vem de um Deus que fez os céus e a terra. Então, não pare, não desista.
Continue, porque hoje Deus está mudando o seu cenário. Se você crê nessa palavra, comenta eu creio aqui embaixo, me siga, porque todos os dias eu posto uma mensagem que vai mudar o seu destino. Antes que eu me esqueça, compartilhe essa palavra com 4 amigos, porque tem gente aí perto pensando em desistir. Deus abençoe e até a próxima. Se lembre, Deus jamais se esqueceu de você. Tamo junto e até a próxima. Uau! Palmas pro Vitor Andreozzi. Rapaz. Mano, muito bom. Quase que eu muito bom. aceitei Jesus de novo aqui. Ó. Muito bom, muito bom. E é isso. Por hoje encerramos, mano. Gratidão pela sua vida. Muito obrigado por se deslocar de Muriaé pra cá. Gente, eu não posso deixar encerrar sem citar o meu ministério. Não, que isso, vai lá. Meu ministério não é pregar. Meu ministério não é ser o menino da moto, o menino do Ei Querido. Meu ministério é cuidar daquela mulher que saiu lá de Muriaé 2 horas atrás. É verdade. Meu ministério é cuidar de Kézia. Então, se eu cuido da Kézia, eu tô apto pra pregar. Eu tô apto pra gravar os meus vídeos. Tô apto pra cumprir aquilo que Deus me chamou pra fazer. Então, você que tá nos assistindo, cara, entenda que a sua família é o seu maior ministério. Então, a Kézia é o ponto mais alto do meu ministério. Mano, eu posso pregar nos Gideões, posso pregar no Brás, na Madureira. Mas, mano, eu só tô apto pra fazer isso o dia que eu estiver continuando cuidando da Kézia. Então, amor, obrigado por tudo. Obrigado por segurar na minha mão nesse momento aí. Onde o desemprego alcançou a nossa casa. Nós entendemos que isso é um tempo de Deus. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. Obrigado por cuidar de mim, por não me deixar parar, por não me deixar desistir, porque várias vezes a gente pensa nisso, né? Verdade. E essa menina segurou minha mão, tem 24 anos só, e entendeu o peso do chamado, mas segura minha mão. Então, te amo. Nem o Davinho ama mais a esposa dele do que eu te amo. Então, obrigado por tudo. Tem filho aí, hein? Recebe aí. Ó, CPF falando em filho, também quero deixar um abraço, um beijo pra minha amada, minha barriguda, que tá barrigudona agora. Tá quase vindo aí, Varão. Que vem, Varão. É só um. Ai, é 2. Ai! Ô, Varão, mas a só bênção um está copinho perto da água. de você. É leve. Eu Olha recebo. aí, ó, mano, receba. a minha sogra tem filha, é irmã gêmeas. A minha sogra é gêmeas. É mesmo? É, pô. Pô, legal, cara. Só tem eu e a Kézia, né, pra ter filhos gêmeos, e a Stephanie mais o Thiago, que é um casal de amigos, primo da minha esposa, né, e amigos nossos. Bom, Legal. se tu fez, Matheus fez, se eu não fizer, é divórcio. Vai dar merda. Milena, te amo demais. Minhas 2 princesas que estão em casa agora, tenho certeza que tá orando pela nossa vida. Milena e Micaela, minha filhinha e minha esposa, são as minhas pérolas. Posso? Não tem jeito. Obrigado, Milena, por me receber na sua casa. Micaela, talvez hoje você não vai entender, A Micaela mas amou esse cara, mano. Titi te ama muito. E lá na frente a gente vai ter muita história pra contar desses momentos que a gente vai construir daqui pra frente. Amém. Tamo junto, mano. Obrigado, tá? Obrigado Você é vocês, especial pra Mateusão. gente. Pô, Que nesse novo passo demais, aí cara. de pastoreio, que o Espírito Santo continue abrindo as portas do céu. Eu, como profeta, eu acredito que eu tenho autoridade pra isso. Profetizo que vai ser um ministério Em nome de frutífero. Jesus. Que a sua casa, seus filhos, tanto seu filho homem quanto sua filha mulher, não estão debaixo de nenhuma maldição, mano. Eles estão livres pra fazer aquilo que Deus Glória a chamou. Deus. Tudo que ficou pra trás, ficou pra trás. Deus hoje te dá uma nova história. Nome de Ontem Jesus. começou um novo caminho e pode ficar em paz. Que da mesma forma que o diabo tentou te paralisar, Deus sopra o seu nome em lugares que você não imagina. Em nome de Jesus. Amém. Rodolfo, você tá vivendo um tempo incrível com o Senhor, mas é só o começo. Eu creio Eu tenho nisso. orado pela madrugada por vocês dois, por todos os meus amigos. Eu e minha esposa temos feito um propósito de oração. Então o que eu quero dizer pra você, mano, continue com esse coração, vocês Amém. dois, que tudo que vocês fazem em prol dos filhos de Deus, Deus recompensa. Então a Com recompensa certeza. está chegando tanto pra você quanto pra ele. Profetiza um carro aí pra você Ô, Em nome de glória. Jesus, rodar esses cantos do Rio de Janeiro pra me buscar quando eu chegar no Rio, pra me Sempre. levar, e sua casa tá abençoada. Amém, mano. Tamo junto. Eu É isso, comecei, Matheusão. tu termina. Glória a Deus. Pessoal, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho. Obrigado por sempre nos acompanhar. Vocês são especiais. O que seria de nós se não fossem vocês, né? Vocês são o pilar disso tudo, o pilar desse podcast, né? Nós sabemos que Deus sempre será o primeiro e o único, mas falando de coisas naturais, vocês são o pilar desse podcast acontecer. É tudo por vocês e pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tamo junto. Foca no papai, vem cá, rapidinho, 1 minuto e eu encerro. Tá comigo? Pessoal, então vamos lá. Se inscreve no canal. A nossa meta até o final, nós estamos no mês de Abril.
até o final de abril chegar em 1.000 inscritos, porque hoje a gente queria fazer muito ao vivo e por conta de estar com poucos inscritos no canal do Pode Ser. Então você que me acompanha, por favor, não segue o meu conteúdo durante esse mês, não. Vai seguir o Pode Ser lá, tá abençoado. Vitor, não seguiu o seu canal no YouTube, amém? Seguiu o Pode Ser? Então tá em paz, segue, mano. Vamos chegar a 1.000 inscritos no canal. Vamos fazer esse canal também do Instagram. Estão com quantos inscritos? 500 e... Nós vamos bater 1.000 inscritos no YouTube e 1.000 inscritos no canal. Show. Benção. Por favor, segue o Pode Ser e Deus abençoe a sua vida. Vambora. Amém. Pra cima.